possibilidade de nós servirmos a Deus e servir ao mundo. Não podemos dizer que servimos a Deus. Não podemos dizer que amamos a Deus. Não podemos dizer que somos amigos de Deus se nós amamos o mundo. Se nós praticamos as obras do mundo. Se nós andarmos como o mundo anda. Se nós, aleluia, não largar o mundo totalmente. Porque todo aquele que serve a Deus não tem parte, não tem comunhão, não ama este mundo. Mas que mundo é este? É o mundo em que vivemos, aonde as pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus, aonde as pessoas amam mais a si mesma do que a Deus, aonde as pessoas amam mais, aleluia, a prostituição do que a Deus, aonde as pessoas amam mais os seus interesses, mais aquilo que lhe satisfaz a sua carne, as suas paixões, os seus desejos. Isso é o mundo que nós, cristãos, servos de Deus, não podemos amar. Não podemos amar a mentira. Não podemos, aleluia, amar os desejos da carne, pois os desejos da carne são manifestos, o qual está escrito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no livro de Gálatas. Vimos isso, que o apóstolo Paulo, ele escreveu, aleluia, exortando os cristãos, aleluia, a não amar, a não andar nas obras da carne. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estar debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Não podemos dizer que servimos a Deus e andamos na prostituição. Quem serve a Deus, quem ama a Deus, quem obedece os seus mandamentos, quem é verdadeiramente cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus, não anda na prostituição. O que é prostituição? É o sexo praticado antes do casamento. Sexo praticado antes do casamento é chamado de fornicação. Aleluia! O cristão, o servo de Deus, não pode andar na fornicação. O que é prostituição? É pornografia. O servo de Deus, o homem de Deus, não vê pornografia. O que é prostituição? São revistas pornográficas. O servo de Deus, o verdadeiro cristão, não vê revistas pornográficas. O que é prostituição? O sexo feito fora do casamento. Ou seja, pessoas casadas, homens casados que saem com outras mulheres. Isso é prostituição. E esta prostituição é chamado de adultério. É chamado de adultério. Traição. Algo sujo. Algo, aleluia, que traz até mesmo destruição para o lar. Traz maldição. Traz até mesmo feridas para aquele lar conjugal. O que é a prostituição? Desejos da carne, que muitas das vezes o homem se inclina à sensualidade. Sensualidade, aleluia, é a prostituição, que muitas pessoas exibem o seu corpo, fazendo muitos transgredir em pecado. No pecado de cobiça,
que também é prostituição. Certa vez Jesus falou no Evangelho dizendo que todo aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro, desejar no teu coração, já cometeu adultério. Aleluia! E esses pecados, chamado de prostituição, é um dos pecados que tem dominado a humanidade. O mundo está entregue à prostituição. O mundo está entregue a essa imundícia. O mundo está entregue aos desejos da carne. O mundo está entregue à sensualidade. Por isso que o verdadeiro cristão, aquele que serve a Deus, não pode amar o mundo, não pode andar como o mundo anda, não pode ser igual ao mundo, não pode se aparecer com o mundo, mas o servo de Deus, mas o verdadeiro cristão, Jesus chamou ele dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Levante a mão para o céu e adore a Deus. O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cristão não ama o mundo. Por que não ama o mundo? Porque no mundo em que vivemos, o mundo social formado de pessoas, de sociedade, eles estão entregues aos desejos da carne, as paixões da vida e soberba da vida. Preste atenção. O apóstolo Paulo continua dizendo que as obras da carne é chamada de prostituição. A carne do homem se inclina para a prostituição. A carne do homem também se inclina para a impureza. Impureza, o que é impureza? É um coração sujo, é um coração mau caráter, é um coração falso, um coração ganancioso. Este coração se torna um coração impuro, um coração perverso, um coração que não tem capacidade de amar, de perdoar, de ser justo, de ser reto e de ser sincero. Impureza. Certa vez Jesus chamando os seus discípulos, e de repente as crianças talvez começou a tirar a atenção do culto. As crianças começou, quem sabe, a fazer, louvado seja Deus, a se aproximar. E os discípulos de Jesus tentaram impedir, dizendo, aleluia, tentaram impedir. E Jesus olhando para os seus discípulos: não, deixai as criancinhas, deixai-a vir a mim, porque delas é o reino do céu. Mas por que das crianças são o reino do céu? Porque a criança, ela é vista como pura. Observe uma coisa: duas crianças quando brigam, logo ela faz cara feia, logo ela até dá um tapinho na outra, logo ela faz beicinho, logo ela fica magoada, chateada. Mas se passar uns 10, 15, 20 minutos, aquelas duas crianças que estavam brigando, que não se entenderam, depois já estão brincando, já estão brincando, já estão se alegrando, como se nada tivesse acontecido. Porque as crianças são puras, elas não guardam mágoa, não guardam, aleluia, maldade no seu coração. Elas podem até brigar entre uma outra, mas amanhã, ou daqui a pouco, daqui a algumas horas, estão correndo junto, estão brincando, estão se alegrando, porque a criança ainda não, aleluia, não tem, aleluia, aquele pensamento perverso, aquele coração faccioso como o adulto tem, que maquina o mal, maquina a maldade, maquina o falso testemunho contra o próximo, a ira. E uma criança, ela pode até se irar, ela pode até se magoar, mas logo ela já está brincando e se alegrando com aquela criança que lhe feriu. Isso é chamado de pureza. Pureza. Por isso Jesus queria dizer que nós temos que ser puro como uma criança, porque os impuros não herdarão o reino do céu. Pessoas impuras, elas não são fiéis no seu compromisso. Pessoas impuras, elas não são fiéis nos seus tratos. Pessoas impuras não
são fiéis no seu casamento. Pessoas impuras não são fiéis a Cristo. Pessoas impuras não são fiéis nos seus negócios. Pessoas impuras não são fiéis naquilo que é reto, naquilo que é justo. Pessoas impuras só andam na sujeira, só andam na imundícia. E isso é obra da carne. Não podemos dizer que amamos a Deus e somos impuros. Não podemos dizer que somos cristãos, mas temos o nosso coração e mente impura. Amados irmãos, aleluia, não podemos servir a Deus e servir o mundo, porque quem está no mundo dizendo que serve a Deus, mas anda na carne, esse se torna inimigo de Deus. Deus, com a sua ira, naquele grande dia, vai consumir, vai queimar no fogo toda árvore que não deu fruto, toda árvore, aleluia, louvado seja Deus, que produziram frutos podres e diabólicos. A Bíblia diz também, o apóstolo Paulo continua dizendo, e a lascívia também não andará, não entrará no reino de Deus. O cristão que serve a Deus, o cristão, aleluia, que ama a Deus, o cristão que serve a Cristo, não anda na lascívia, não anda no pecado de lascívia, no pecado de prostituição, no pecado sensual, não anda fazendo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia, aleluia. O verdadeiro servo, o verdadeiro cristão, ele também não anda na idolatria, pois isso é obra da carne. Veja que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5, no versículo 20, Paulo chamou idolatria de obra da carne. E todo aquele que diz que serve a Deus, todo aquele que diz ser um cristão, todo aquele que diz ter compromisso com Deus, não pode andar no pecado de idolatria. O que é idolatria? O que significa idolatria? Idolatria significa, a palavra idolatria vem de ídolo. Idolatria vem de ídolo. Idolatria é tudo aquilo que você adora, tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você gosta, que não é Deus. O cristão e o servo de Deus não pode adorar, não pode amar, não pode gostar, não pode colocar em primeiro plano na sua vida um ídolo, ou seja, um homem, aleluia, uma pessoa, uma imagem de escultura, um time de futebol. Tem pessoas que idolatram tanto um time de futebol que ela é capaz de matar, ela é capaz de brigar. Quando o seu time perde, ela fica com o seu emocional triste, abatido, sentimento de derrota, sentimento de amargura, porque ela ama, ela idolatra aquele time, ela idolatra aquele escudo. Isso é idolatria. Não podemos dizer que somos servos de Deus, mas amamos o dinheiro. Isso é idolatria. Não podemos dizer que somos servos de Deus, mas amamos o mundo. Isso é idolatria. Não podemos dizer que somos servos de Deus, mas amamos, adoramos uma imagem de escultura, um ídolo feito por mão de homens, que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Não podemos dizer que somos servos de Deus, mas idolatramos o nosso filho, idolatramos as nossas mulheres, idolatramos os nossos bens terrenos, idolatramos o nosso corpo, idolatramos tudo aquilo que não é para adoração a Deus. Tudo aquilo que não é para adoração a Deus é idolatria. Deus não pode estar em segundo plano na vida do ser humano. Deus tem que estar em primeiro plano. E se Deus faz parte da sua vida, se você ama a Deus de verdade, os ídolos não têm parte na tua vida, o mundo não tem parte na sua vida, as imagens de escultura não tem parte na sua vida, a avareza não tem parte na sua vida, porque você
ama Cristo de verdade? Aleluia! Quem pode adorar a Jesus de verdade? É interessante que nós vimos muitas pessoas dizer: adore a Deus, adore a Deus. Muitos pregadores dizendo: adore a Deus, adore a Deus. Muitas pessoas dizendo: vamos louvar o Senhor, vamos louvar a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: a adoração a Deus é tão santa, tão santa, tão santa, que você não pode adorar a Deus de qualquer maneira. Você não pode adorar a Deus na fornicação, você não pode adorar a Deus no adultério, você não pode adorar a Deus na idolatria, você não pode adorar a Deus com coração impuro, você não pode adorar a Deus na prostituição. A adoração a Deus, ela vai exigir de nós uma santidade, uma intimidade, uma pureza ao Deus de Israel. Quem pode adorar Ele? Quem pode? Deixa eu ver. Estão adorando por aí de forma errada. Estão adorando por aí de forma errada. Estão adorando por aí de forma errada. Estão confundindo as coisas. Estão pensando que Deus é brinquedo. Estão pensando que Deus é Baal. Estão pensando que Deus é Maomé. Estão pensando que Deus é Allan Kardec. Estão pensando que Deus é uma religião. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Por isso que certa vez, preste atenção, quando o profeta Isaías, que era um homem ainda carnal, era um homem ainda de lábios impuros, quando ele contemplou a visão da glória de Deus, Isaías vê o Deus Todo-Poderoso. Ele estava sentado no alto e sublime trono. Por que alto e sublime trono? Porque Deus estava sentado no alto e sublime trono. Alto porque Deus está acima de tudo, acima de todos, acima de todos os reinos, de todos os governos, acima do principado, potestade, acima de Satanás, acima do poder do homem. Por isso que Isaías viu ele acima, no alto, no alto, no alto, no alto e sublime trono, porque Deus está acima de tudo, acima de todos os reinos, acima de principado e potestade. Isaías observou, e quando Isaías começou a contemplar, ele não conseguiu ver o rosto de Deus, porque Deus é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, que nem os anjos, irmão, nem os anjos, sabe o que os serafins fizeram? Serafim significa anjos que ardem fogo, anjos que ardem fogo. Eles tinham asas, eles voavam, e com duas asas cobriam os pés, com duas asas cobriam o rosto, e com duas asas voavam, e eles declaravam dizendo: aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas preste atenção, Deus é tão santo, Deus é tão santo, que os serafins, aleluia, os serafins atribuíram a Deus, tributaram a Deus, dizendo, afirmando 3 vezes que Deus é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é tão santo, aleluia, tão santo, que um dos atributos de Deus, o primeiro atributo de Deus é que Ele é santo. Os serafins disseram: santo, santo, santo é o Espírito de Deus, santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo, 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 santo é o Espírito de Deus. Quem pode declarar comigo nesta noite? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Deus é tão santo que os anjos voavam e cobriam o rosto dele, cobriam os pés e voavam afirmando, declarando que Ele é santo, que Ele é santo. Deus é tão santo, irmão, que para andar com Ele não pode andar na carne. Deus é tão santo que para andar com Ele não pode ser
mentiroso. Deus é tão santo que para andar com Ele nós temos que, aleluia, viver uma vida de santidade, uma vida de intimidade. Nenhum homem conseguiria andar com Ele, nenhum homem conseguiria agradar a Deus se não fosse até mesmo o sangue de Cristo. No passado, Enoque até andou com Deus. Enoque andou com Deus e Deus se agradou de Enoque. Eu não conheci Enoque. Pouco se fala da vida de Enoque, pouco se ouve falar da vida de Enoque. Mas o que a Bíblia diz, a Bíblia é bem objetiva. Na genealogia de Gênesis, você vai ver que Enoque, ele veio da geração também de Adão. Enoque, ele andou com Deus. Eu imagino que o sentimento de Enoque era um dia poder contemplar o Criador, era um dia poder andar com Deus. E andar com Deus significa amar Deus acima de tudo. Andar com Deus significa amar Deus de todo o coração. Andar com Deus significa amar o próximo como a ti mesmo. Andar com Deus significa andar em santidade, andar em obediência à sua palavra. E Enoque foi agraciado por Deus, pelo que Deus o arrebatou, o levou para si. Aleluia! Quem anda com Deus não anda na carne. Quem anda com Deus não ama o mundo. Quem anda com Deus não ama o pecado. Quem anda com Deus larga o pecado. Quem anda com Deus larga o pecado. Tem pessoas vivendo o pecado e pedindo para Deus dar um tempo para Ele. Meu Deus, eu vou falar. 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 Tem pessoas que estão no pecado dentro da igreja. Tem pessoas que querem servir a Deus no pecado, esperando Deus dar um tempinho para ele. Estão querendo um tempinho. Estão querendo um tempinho ainda e continua no pecado. Continua até, tem gente até cantando na igreja, até pregando, esperando, pensando que Deus vai dar um tempo para ele largar o pecado, largar a fornicação, a mentira, o adultério, o divórcio, aquilo que não provém de Deus, irmão. Tem pessoas pensando aí que Deus vai dar um tempinho para ele. Ei, não tem tempo mais. Não tem, Deus nunca deu tempo para o homem. Aleluia. Fica aí no pecado, fica aí vivendo o pecado. Deus nunca fez isso. Sabe o que a Bíblia diz? Isaías 59, versículo 2: mas os vossos pecados faz separação de Deus, faz separação. Deus não dá tempo, irmão. O tempo é hoje. Arrependa-te, 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 arrependa-te. Largue o pecado, largue o pecado, porque o tempo é chegado. O juízo de Deus virá sobre a terra, e todos aqueles que não largam o pecado, todos aqueles que não largam o engano, serão condenados, consumidos pelo fogo da ira de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, 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 santo é o Senhor. Estão pregando por aí, estão ensinando por aí que Deus só quer o coração, que isso não tem nada a ver, que isso é radicalismo, que isso é religião, e as pessoas estão se acomodando no pecado, estão se acomodando nas suas concupiscências da carne, estão andando na carne, trazendo escândalos, trazendo, aleluia, até mesmo maus testemunhos. Estão pensando que estão agradando a Deus a si mesmo. Eu quero te dizer uma coisa: esse evangelho que estão ensinando por aí, dentro de muitas igrejas, homens, pastores que se dizem profeta, que não pregam a verdade na igreja, que não ensinam a verdade para a igreja, que não, aleluia, que não prega a santidade de Deus. São homens corrompidos, homens gananciosos, homens avarentos, presos ao dinheiro, homens que não têm compromisso com a sua alma, que não ama você, que não ama Deus. São homens profanos, homens amantes de si mesmo, falsos doutores, falsos profetas. Preste atenção, eu quero te apresentar um Deus que muitas pessoas não te apresentou ainda. Deus é santo e Ele quer que você seja santo. Ele quer que eu
eu e você largue o mundo, largue o pecado para agradarmos a Deus. Temos que andar em espírito, temos que andar em santidade. Cristo Jesus nos deu essa graça. Jesus nos deu condições. E a primeira condição que Jesus deu à sua igreja, deu ao seu povo, para não andar na carne, é a regeneração. A obra da regeneração. O que é regeneração? É você ser verdadeiramente, é você ter verdadeiramente um encontro real e fatal com Cristo. Esse encontro real e fatal, sabe o que é? É a morte da carne, é a morte da velha natureza, é um novo nascimento. Paulo continua dizendo e pregando. Ele diz que a feitiçarias não herdará também. O que é obra da carne, feitiçaria também. Não podemos dizer que servimos a Deus, que amamos a Deus e andamos na feitiçaria. Verdade. Feitiçaria, todos sabem, adoração a mortos, adoração a ídolos, a invocação de espíritos, talvez de pessoas que morreram. Feitiçaria envolve a maldade, envolve a adoração a Satanás, mas a feitiçaria também é a desobediência. A Bíblia diz que o pecado de desobediência é como o pecado de feitiçaria. Aleluia. Crente que não obedece o Evangelho, crente que não obedece a Cristo, crente que não obedece à verdade, é feiticeiro, anda na carne. Esse não agrada a Deus, esse não serve a Deus coisa nenhuma. É Jesus. Outra coisa que Paulo diz: inimizades. Homem de Deus que serve a Deus, que serve a Cristo, não anda na inimizade. Ele não anda, aleluia, no pecado de falso testemunho. Ele não anda, louvado seja Deus, arrumando confusão, irando o seu irmão, difamando o próximo, falando mal das pessoas, criticando, julgando. Eu fico vendo, irmão, como tem pessoas, aleluia, na internet, principalmente na internet, que usa das redes sociais para ficar difamando as pessoas, falando mal das pessoas, criticando, julgando, fazendo inimizade. Esse não serve a Deus, esse anda na carne, esse serve o mundo e não a Deus. Paulo diz que as obras da carne são porfias, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias. Existem muitas heresias hoje. E essas heresias, elas são ensinadas e pregadas dentro de templos religiosos, dentro de igrejas que se dizem evangélicas. Homens que defendem mais a religião, defendem mais uma placa de igreja, defendem mais aquilo que eles acham ser certo, aquilo que eles acham que pode, do que a palavra de Cristo. Louvado seja Deus. Heresias, homens que te ensinam errado, homens que dizem não tem nada a ver. Tome muito cuidado com esses líderes, com esses pastores que dizem que não tem nada a ver. Tome muito cuidado com isso. Tem muitas pessoas indo para o inferno porque estão sendo enganadas por falsos líderes, falsos profetas que pregam heresias, que pregam mentiras, que não ensina a verdade, aleluia, que não prega contra o pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa: se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando nós, aleluia, largamos o pecado, largamos o mundo e pregamos contra o pecado. Porque todas as vezes que eu pregar contra o pecado, todas as vezes que você pregar contra o pecado, sabe de uma coisa? Muitas pessoas vão te criticar, muitas pessoas vão te apedrejar, muitas pessoas vão falar mal de você, muitas pessoas vão se levantar, vão te confrontar. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você prega contra o pecado, quando você
você prega contra, aleluia, as obras da carne. Você pode até não agradar o homem, mas o importante é agradar a Deus. O seu compromisso não é com o homem, o seu compromisso é com Jesus, que te chamou e te capacitou para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! Paulo diz também: invejas, homicídios, bebedice, invejas. Gálatas 5, versículo 21. A inveja é pior, é como se fosse um feitiço, uma macumba. O que é inveja? O diabo coloca isso no coração, ou na carne da pessoa, no coração, de ter inveja. Ou seja, a pessoa não consegue ter o que você tem, não consegue fazer o que você faz, não consegue ser o que você é. Então a sua carne inveja. A carne dela quer ser você. A carne dela quer fazer o que você faz. A carne dela quer ter até o seu nome. Se ela pudesse ser você, se ele pudesse ser você, se ele pudesse tomar esse microfone na minha mão e pregar no meu lugar, ele faria isso. Isso é inveja, obra da carne. Pessoas, aleluia, que não se conformam com nada que você tem. Pessoas que não se conformam em ver Deus te levantar, em ver Deus você usar. Isso é carne, isso é carne. Mas eu peço a Deus que liberte todas as pessoas, que transforme todas as pessoas que invejam do meu ministério, que invejam do seu ministério, possa ter certeza, o que Deus fez na minha vida e na sua vida, Ele pode fazer na sua vida também. Aleluia! Jesus! Homicídios. Toda pessoa que mata está na carne. Toda pessoa que mata, ela não serve a Deus. Ela não ama a Deus. Porque se ela amasse a Deus, servisse a Deus, não a mataria. Porque aquele que ama, ele não mata. Aquele que ama pode até se irar, pode até ficar magoado, mas ele suporta. Ele perdoa. Homicídio é aquele que tira a vida do outro. Ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo. Porque somente quem tira a vida da vida é Deus. Mas existe um homicídio também dentro do meio do povo que se diz cristão. São pessoas que querem te matar, matar a sua fé, matar a sua esperança, matar a sua confiança com palavras que vai trazer tristeza, que vai trazer dor, que vai trazer frustrações. Pessoas que se dizem de Deus e elas dizem que você não vai conseguir, e dão risada de você. Em vez de te aconselhar, te apoiar, te colocar para cima, falam mal de você, te criticam, te amaldiçoam. Aleluia! Isso também é homicídio, você matar o irmão na fé. Você, aleluia, matar o seu irmão na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também diz em Gálatas 5, no versículo, aleluia, 21, bebedice. O que é bebedice? São aqueles que amam a bebida. São aqueles que amam o álcool. São pessoas que se tornam dependentes do álcool. São pessoas que bebem e se entregam os prazeres da sua carne. Porque a carne quer beber o vinho. A carne quer beber, aleluia, champanhe. A carne quer beber vodka. A carne quer beber uísque. A carne quer beber cerveja. A carne do homem quer beber essas bebidas. E aquele que serve a Deus não bebe. Aquele que serve a Deus não se embriaga. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 18: não se embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem pessoas que
eles bebem, são beberrão, e os beberrão não entrarão no reino do céu. E diz, mas Jesus transformou as águas em vinho. Sim, Jesus transformou as águas em vinho, mas o vinho que Jesus transformou é aquele que alegra o coração. Que vinho é esse? Esse vinho não era alcoólico, esse vinho não era fermentado, esse vinho era chamado de vinho novo. Não se coloca vinho novo em odres velho. Por quê que não se coloca vinho novo em odres velho? Porque se colocar o vinho em odres velho, que eram feitos, aleluia, de couro, que eram feitos de couro, onde eles depositavam o vinho para fermentar. O odre velho, as pessoas colocavam o vinho ali e deixavam ele vários dias ali. Então o vinho que é extraído da uva, naturalmente, sem água, sem açúcar, sem álcool, ele por si, quando ele começa a passar pelo processo, aleluia, de fermentação, logo quando você bebe esse vinho, você se embriaga como se embriagou Noé. Deus não foi a favor que Noé se embriagou. Noé se embriagou e trouxe maldição para sua família, porque o seu filho descobriu a nudez de Noé, estando Noé bêbado, embriagado por causa do vinho. A Bíblia diz que o seu filho viu seu pai nu. Aleluia. O homem quando se embriaga, o homem quando bebe, ele perde a razão, ele perde a dignidade, ele contamina o templo do Espírito Santo, que somos nós. E sabe o que acontece? Você passa a ser dependente, você passa a se viciar, você passa a amar mais a bebida do que a Deus. Por esse motivo, aquele que bebe, ou aquele que é beberrão, esse não serve a Deus, esse não agrada a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: você que gosta de tomar um vinho, você que toma um uísque, você que toma uma bebida forte, alcoólica, eu quero te dizer uma coisa: Jesus quer te libertar e te dar uma bebida que talvez você nunca bebeu. Que bebida é essa? É a água da vida que jorra para a vida eterna. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Jesus quer te libertar. Ele quer te dar uma bebida que tem um sabor tão gostoso, que quando você bebe desta água, esta água vem do trono, esta água é Jesus, você não torna a ter mais sede, você não tem mais sede. Sabe por causa de quê? Você bebe da água da vida que jorra para a vida eterna. Aleluia. Todo ser humano tem sede, todo ser humano tem sede, e só quem pode saciar a sede do homem é Jesus. Só quem tem a água cristalina, a água da vida é Jesus. Por isso que o diabo faz você beber cerveja, uísque, vinho, seja lá o que for. Por isso que o inimigo faz você se embriagar, beber. Sabe por causa de quê? Porque você tem sede e você está bebendo em lugar errado, está bebendo em fonte errada. Mas eu quero te dizer, você achou a fonte da vida, você achou a fonte da água da vida. É Jesus de Nazaré, é Jesus. Deus amado. Jesus encontra a mulher samaritana tirando água do poço em Samaria. Quando Jesus encontrou aquela mulher pedindo de beber, aquela mulher olhou para Cristo e disse: como pode você, sendo judeu, aleluia, falar comigo, conversar comigo? Você não conhece a tradição, você não conhece o costume que o samaritano não tem comunhão com o judeu. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão: Jesus é aquele que ama. Ele derrubou essa barreira, esse obstáculo, mostrando que o homem deve amar judeu, samaritano, gentil, mostrando que nós devemos seguir a paz e a comunhão, o amor com todos. E Jesus falou assim: se tu soubesse quem te pede de beber, você lhe pediria, ele te daria a água da vida que jorra para a vida eterna. Jesus é a água que o sedento precisa. Aquele que tem sede, beba desta água que é de graça, a água que é Jesus. Ele mata a sede do homem, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o pão que dá a vida, que transforma a vida daquele que tem fome e sede de justiça. Preste atenção, Jesus vai te dar uma água nesta noite. Nunca mais tu vai querer tomar uma cerveja, uma cachaça. Sabe de quê? Jesus vai alimentar você, ele vai matar a tua sede, ele vai te dar um pão que padeiro nenhum faz, que padaria nenhuma faz. Que pão é esse? É Jesus, que é o pão vivo, é o pão vivo, é a alegria do ser humano. Glória a Deus, glória a Deus, Deus tremendo, Deus santo. Gálatas 5:21. Paulo também diz que aquele que serve a Deus não pode andar na glutonaria. Agora,
Aquele que serve a Deus não pode andar glutonarias. O que é glutonarias? É gulão. É gulão. É aquele que come demais. Que come além daquilo que te satisfaz. Que come além daquilo que o corpo necessita. São pessoas, irmão, que se entregam à glutonaria. Isso é obra da carne. Elas amam a comida. Elas comem. Quem já ouviu falar o ditado olho grande? Ela comeu um tanto. E aquilo ela diz não me satisfez. E ela começa a comer. E por que a glutonaria é pecado? Porque a pessoa, ela se torna viciada em comer. Ela se torna dependente da comida. Ela come além daquilo que o corpo humano necessita. Ela come além daquilo que o ser humano precisa. Aleluia, o ser humano não precisa comer demais para satisfazer. O ser humano não precisa comer demais para até mesmo satisfazer a sua fome. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós comemos demais, quando nós se entregamos a esse desejo que é obra da carne, da glutonaria, nós começamos a comer demais. E sabe o que acontece? O resultado da glutonaria? A obesidade. Ela traz infarto. Ela traz, aleluia, colesterol, ABC. Ela traz problemas de saúde. Sabe por causa de quê? E vai destruindo o templo do Espírito Santo. E você começa a destruir o templo do Espírito Santo. Você não para de comer. Você desconta a sua ansiedade, as suas fraquezas emocionais na comida. E você come, não para de comer. Come dia, come noite. E sem controle. E sem, aleluia, sem domínio. E sabe o que vai acontecer? Você está se destruindo. Você está destruindo a sua saúde, destruindo o templo de Deus, aleluia, que é a sua vida. Levante a mão para o céu da glória a Deus. Não podemos andar na glutonaria. Coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se somos verdadeiramente servos de Deus, temos que andar no amor, temos que andar na paz, no gozo, na longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Temos, como cristão, devemos mortificar nossa carne. O que é mortificar nossa carne? É matar a nossa carne. É crucificar a nossa carne. E como crucificar a nossa carne? Como matar a nossa carne? Só tem uma maneira, só tem um meio de nós fazer isso. Sabe o que é? É se arrependendo das obras da carne. É deixando Jesus entrar na nossa vida. É nós, aleluia, dar liberdade ao Senhor Jesus, dar liberdade ao Espírito de Deus para nos regenerar, para que nós viemos nascer de novo, para que nós viemos viver uma vida de oração, de jejum, para que nós viemos andar em Espírito. Quando nós matamos a nossa carne, quando nós queimamos a nossa carne,
quando nós enterramos a nossa carne, nós passamos a andar em caridade, passamos a andar em gozo, em paz, passamos a andar em longanimidade, passamos a andar em benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando nós começamos a viver uma vida em santidade, a obedecer a palavra de Deus, sabe o que acontece? Nossa carne começa a morrer, a sua carne começa a desfalecer, porque todas as vezes que você se humilha, se arrepende, todas as vezes que você foge do pecado, todas as vezes que a sua carne quer pecar, todas as vezes que a sua carne quer cometer o pecado, e você diz para ela não, e você diz para ela não vou fazer, e você vai para a oração, tu vai para o jejum, você se humilha diante de Deus, a sua carne morre, a sua carne morre. E nesta noite eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida também. Vamos andar em espírito, vamos matar nossa carne, nossos desejos, nossas paixões, para que nós possamos servir a Deus de verdade, para que nós possamos servir a Deus em espírito e verdade, para que eu e você seja verdadeiramente um cristão de verdade. Não andeis na carne, mas andai no espírito, andai no espírito, andai no espírito. E quem anda no espírito vive em oração, santidade, vive em comunhão, vive na presença de Deus verdadeiramente. Que Deus abençoe a tua vida. Receba a palavra do Senhor Jesus. Receba o que você e eu precisamos ouvir. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava pregar isso. Você precisava ouvir isso. O que muitas pessoas hoje vão na igreja e o assunto, o sermão que é mais falado hoje é que Deus vai te dar uma bênção, é que Deus vai te dar um carro, é que Deus vai te dar uma casa, é que você vai ter a vida próspera, é que você vai receber uma bênção. Esse é o assunto que é mais pregado e falado dentro de muitas igrejas. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que nós precisamos nem ouvir, sabe de quê? Quando o homem anda em espírito, quando o homem mata a sua carne, quando o homem crucifica o seu velho homem, ele já é um homem abençoado, ele já é um homem cheio do Espírito Santo. Quem cuida dele é Deus, quem cuida da saúde dele é Deus, quem cuida da vida dele é Deus. Sabe de quê? Quando nós começamos a agradar a Deus, quando nós se tornamos amigos de Deus, Ele que cuida da sua vida, Ele que cuida do teu casamento, da sua casa, do seu lar. E eu quero te dizer uma coisa: não pensa você que eu vou te enganar. Sabe de quê? Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas que vos serão acrescentadas. Tem pessoas pensando aí que Deus, aleluia, é o Deus mamão. Sabe de quê? Muitos pastores estão ensinando errado, líderes estão ensinando errado. Eles estão pregando o Deus mamão, o Deus que dá casa, o Deus que dá carro, o Deus que dá apartamento, que dá dinheiro, o Deus que te dá. Você é casado e você, aleluia, não vigiou e você acaba brigando, e aí eles pregam o segundo casamento, o divórcio, que Deus vai te dar outra mulher. E já tem pessoas que casou 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e os pastores e muitos líderes continuam dizendo: não deu certo, de você em casa de novo, não deu certo, Deus prepara outra, não deu certo, Deus te dá outra. Ei, meu irmão, que Deus é esse? Que Deus é esse que só dá bênção, que só dá casa, que só dá dinheiro, que só dá apartamento, que só dá o que a tua carne quer? O Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus que abriu o mar vermelho, sabe o que Ele quer de mim e de você? Que nós sejamos santos. Sabe o que Ele quer? Que nós matamos a nossa carne. Sabe o que Ele quer? Que nós obedecemos a sua palavra. Sabe o que Ele quer? Que nós buscamos Ele em espírito e verdade. Sabe o que Ele quer? Que nós verdadeiramente venha renunciar ao nosso eu, que nós verdadeiramente venha crucificar a carne, que nós verdadeiramente venha ser diferente do mundo. Sabe o que Ele quer de mim? Que você nesta noite assume uma posição com Ele de verdade. Você que está no muro, no pecado, você que ainda não conseguiu
sair disso. Deus está te chamando. Saia de cima do muro. Saia de cima do muro. Sabe o que aconteceu com Raabe? Quem era Raabe? Era uma prostituta. Raabe vivia na cidade de Jericó. E a Bíblia diz que ela habitava nos muros. Ela morava nos muros. Todos conheciam Raabe como a prostituta. Mas quando o povo de Deus entrou em Jericó para destruir Jericó, ela fez, sabe o que? Ela acolheu os homens de Deus, acolheu os espias na sua casa, e aqueles homens começaram a falar para ela do Deus de Israel. A Raabe se converteu. Raabe quis largar o pecado. Ela largou a prostituição. E quando Deus, irmão, mandou Josué destruir a cidade de Jericó, sabe o que aconteceu? Raabe não ficou em cima do muro. Ela saiu de cima do muro, e diz a Bíblia que ela habitou no meio do povo de Israel. Ela, aquela mulher, aquela prostituta, saiu de cima do muro. Aquela mulher que vivia na carne saiu de cima do muro. Aquela mulher que vivia se prostituindo saiu de cima do muro. Ei, você que está em cima do muro, sai agora de cima do muro. Sai agora do pecado. Sai agora do engano. Sai agora da prostituição. Deus está te chamando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é tempo de ficar brincando de ser crente. Jesus está voltando. Se eu não mudar minha vida, se você não mudar a sua vida, nós vamos ficar, nós vamos perder a salvação. Preste bem atenção. A oportunidade que Deus está te dando de ter uma vida santa, uma vida de comunhão com Ele, está chegando ao fim. Está chegando ao fim. Enquanto você tem vida, enquanto você respira, aleluia, não jogue fora esta oportunidade. Não despreze a graça de Cristo na sua vida. Vive uma vida de oração, vive uma vida de santidade, aleluia. Busca na palavra de Deus. Na Bíblia você encontra toda a verdade. Tudo que eu preciso você encontra na Bíblia. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, obedeça a Bíblia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Prepara-te, Israel, para se encontrar com Deus. Diga glória a Deus.